Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, carta aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Eu estarei lendo do versículo 18 em diante. Efésios 5, versículo 18, diz assim a palavra de Deus. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Eu quero ler com os irmãos apenas, todos juntos, o versículo 18, amados, em alto e bom som. 1, 2, 3. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém, amados? Somente até aí. Nesta manhã, eu quero falar sobre como se encher do Espírito Santo. Eu quero que você saia daqui convicto e com muita clareza acerca dessa pergunta. Como se encher do Espírito Santo? O texto que nós lemos, ele nos dá aqui duas ordenanças. A primeira é para não se embriagar com o vinho. E a segunda é para encher-se do Espírito Santo. As duas são importantes. As duas devem ser observadas. Mas a questão é que geralmente nós damos mais atenção para a primeira. Uma certa feita chegaram para o pastor Billy Graham, e alguém chegou para ele e falou: pastor, tem um determinado irmão que ele vira e mexe, chega embriagado em casa. Ele precisa ser excluído, ele precisa ser disciplinado. E aí o pastor falou para ele: deixa eu te perguntar uma coisa, você está cheio do Espírito? E aí a pessoa disse: não tenho certeza. Então ele disse: então a sua gravidade é tão grave contra dele. Porque a mesma Bíblia que fala para não se embriagar do vinho, fala para nós nos enchermos do Espírito. Então eu quero dizer para os irmãos aqui nesta manhã, que estar cheio do Espírito Santo não é uma opção para o crente, é uma missão. É algo que nós devemos buscar intensamente. Porque assim como Paulo disse para não se embriagar do vinho, porque há contenda, ele também disse para nós nos enchermos do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, vos enviarei o Consolador, que estará convosco todos os dias. O Espírito de Deus está conosco, mas o Espírito de Deus está aqui. E eu quero te dizer que isso independe de você sentir ou não sentir. Ainda que você não sinta um sapato de fogo, uma mão de fogo, uma canela de fogo, o Espírito de Deus está aqui. E eu te digo mais, se você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, é porque o Espírito de Deus habita em você. Porque ninguém pode crer em Jesus Cristo de coração se não for pelo Espírito Santo. A carne humana não crê, o homem não crê, é apenas uma obra do Espírito de Deus. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que não basta apenas nós termos o Espírito, nós temos que nos encher do Espírito, nós temos que transbordar do Espírito, nós temos que experimentar o poder de Deus. E nesta manhã eu quero responder essa pergunta: como se encher do Espírito? Mas antes de responder como se encher do Espírito, eu quero explicar para que se encher do Espírito. Por que ser cheio do Espírito é tão importante?
Em primeiro lugar, ser cheio do Espírito é importante, porque o Espírito Santo, o poder de Deus, é um revestimento de poder. Repita comigo: revestimento de poder. Abra comigo Lucas capítulo 24. Hoje nós vamos ler alguns versículos. Lucas 24, versículo 49. Diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso daqui é uma palavra de Jesus para a igreja. É para mim e para você essa palavra. Ele disse para os discípulos: antes de vocês saírem de Jerusalém, para cumprir a missão, que seria de levar o evangelho em toda a terra, antes de vocês irem, primeiro, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Eu quero que você entenda aqui, amados, que esses homens aqui, preste muita atenção, que receberam essa ordem, eles tinham andado com Jesus 3 anos e meio. Eles conheciam os ensinamentos de Jesus. Eles ouviram as palavras de Jesus. Eles viram Jesus curar. Eles eram discípulos, na verdade já eram apóstolos. Mas mesmo assim, Jesus disse para eles: olha, tem algo a mais que você tem que buscar. Tem um degrau a mais que vocês precisam subir. Tem algo a mais que vocês precisam receber, que é o revestimento de poder. Eu quero dizer, você pode crer em Jesus Cristo, você pode frequentar a igreja, mas o revestimento de poder deve ser uma busca constante na vida do crente. O que é o revestimento? O revestimento é uma camada a mais de proteção. É uma fortaleza a mais, é um poder a mais para que nós possamos seguir a nossa vida e fazer a vontade de Deus. É, por exemplo, eu estou aqui com uma camiseta, mas além da camiseta, eu estou com o paletó. Ou seja, a camiseta é a minha veste, estou vestido. Quando eu coloco o paletó, eu estou revestido. Então, quando nós buscamos o revestimento de poder, é uma armadura a mais, é um fortalecimento a mais que nós temos que ter. Então, em primeiro lugar, temos que buscar o Espírito, ser cheios do Espírito, para ser revestidos de poder. Segundo lugar, o segundo propósito de você ser cheio do Espírito, é para receber fé e ousadia. Vamos comigo, Atos, livro de Atos, capítulo 4, Atos 4, versículo 31, diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Uma das características de um homem ou de uma mulher cheio do Espírito Santo é a ousadia. Quando alguém não está cheio do Espírito, essa pessoa se assusta com facilidade, se acovarda com facilidade, duvida com facilidade, murmura com facilidade, desanima com facilidade. Mas quando você é cheio do Espírito, você recebe ousadia. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo ou de temor, mas de ousadia, espírito de poder, de fortaleza. Eu olho quando nós observamos a vida de Pedro. Pedro, antes de ser cheio do Espírito, era um homem bem intencionado, mas ele era alguém inconstante. Era alguém que às vezes dizia ou falava o que não deveria falar. Quando eles estavam ali na última ceia, e Jesus disse que seria preso, ele disse: não, não vai acontecer isso. Se alguém vir prender o Senhor, eu vou levantar, eu vou impedir, se for necessário, eu vou dar a minha vida pelo Senhor, mas ninguém vai te pegar. Pedro, cheio de coragem. Mas aí a Bíblia diz que algumas horas depois, Jesus estava preso, e aí uma multidão acusando o mestre, e aí vem uma menina, chegou em Pedro e falou: viu, não era você que andava com ele? Daí Pedro, com medo de uma menina, disse: não, não era eu não era eu que andava com ele. Não, mas você é discípulo dele,
Você andava com ele sim. Não, não andava. Mas até o seu jeito de falar é igual a ele. Não, mas não conheço ele, não sei quem é não. Pedro ficou com medo de uma menina. É o homem quando ele está vazio de Deus. Mas a Bíblia diz que depois de Atos 2, eles estavam numa casa reunidos. Desceu o Espírito Santo sobre eles. Eles falaram novas línguas, foram cheios, transbordaram. E estava tendo uma festa lá em Jerusalém. E aí a Bíblia diz que naquela casa, um barulho de glória, aleluia, línguas estranhas, as pessoas começaram a se reunir, meu amado. E se reuniu uma multidão de pessoas, milhares de pessoas, milhares. E a Bíblia diz que aquelas milhares de pessoas ficaram se perguntando, o que será que está acontecendo? Outros começaram a zombar, esses homens estão bêbados. E a Bíblia diz que Pedro, lembra de Pedro? Aquele homem que alguns dias atrás tinha negado a Jesus por causa de medo de uma menina. Mas agora Pedro vai se levantar no meio daquela multidão de pessoas. E a Bíblia diz que Pedro pregou a palavra com ousadia para aqueles homens. E a pregação foi tão tremenda e com tanta ousadia, que após a pregação, ele nem precisou fazer apelo. Eles mesmos perguntaram, irmãos, o que nós podemos fazer para entregar a nossa vida para esse Jesus? E ele disse, aceita Jesus e batiza nas águas. E a Bíblia diz que naquele dia, quase 3.000 homens se converteram ao Senhor, porque Pedro pregava com ousadia. Irmão, a ousadia é uma característica do homem e da mulher cheio de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos homens e mulheres que foram cheios do Espírito e fizeram a obra com ousadia. Davi, quando todos estavam com medo de Golias, Davi chegou e disse, quem esse incircunciso pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Davi era um jovem, amado, 17 anos de idade, um menino comum, querendo enfrentar um gigante de 3 metros de altura que ninguém tinha coragem. Mas por quê? Não era por causa da coragem de Davi, mas era porque a unção de Deus, o poder do Espírito estava sobre ele. Ousadia. Quantas vezes, amado, que você está enfrentando um problema, que nós enfrentamos problemas da nossa vida, e às vezes nós permitimos que esse problema tire a nossa fé, e nós deixamos de acreditar, nós deixamos de orar, nós deixamos de pedir, nós deixamos de crer, e às vezes nós abrimos espaço para a murmuração, ao invés de nós usarmos a nossa fé, e dizer para a montanha, montanha saia daí, vai para lá em nome do Senhor. Nós ficamos com medo da montanha, nós paramos no pé da montanha. Quantas vezes que vem a tempestade e as dificuldades da vida, e ao invés de nós falarmos para o vento, acalma-te mar, nós ficamos com medo, nós murmuramos, nós ficamos falando, será que Deus me esqueceu? Será que Deus não está me vendo? Será que realmente Deus está comigo? Será que realmente Deus se importa comigo? Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele se importa sim. Mas você precisa receber nesta manhã um renovo espiritual, o poder do Espírito, porque o milagre vai acontecer, as coisas vão mudar através da sua fé, através da sua palavra. Você é o instrumento nas mãos de Deus, você é o canal de Deus, que Deus vai usar para mudar a situação na sua casa, no seu trabalho e aonde você for. Você acredita nisso, amado? Amém? Ousadia, fé, através do Espírito. E em terceiro lugar, nós precisamos ser cheios do Espírito, porque quando nós somos cheios do Espírito, acontece uma verdadeira transformação em nossas vidas. O Espírito de Deus, Ele transforma o homem de verdade. Nós sabemos, amados, e as pessoas costumam dizer que ninguém consegue mudar a ninguém, e é verdade. Você pode casar com a pessoa, você pode conviver com ela, mas o caráter você não consegue mudar da pessoa. Ninguém consegue mudar a ninguém, mas o Espírito de Deus consegue. E é por isso, irmãos, que Paulo vai dizer no texto que nós lemos lá no começo, e ele disse para não se embriagar do vinho, mas ele disse para se encher do Espírito. Preste muita atenção no contraste que ele fez, preste atenção. Ele falou para não se embriagar do vinho, e em contraste ele falou, mas enchei-vos do Espírito. Eu te pergunto, uma pessoa que está embriagada, qual é a característica dela? Uma das características é que alguém que está embriagado, ele perde o controle das suas ações. Uma pessoa quando está embriagada, ela age de uma forma
diferente que ela agiria se ela estivesse sã. Por quê? Porque quando alguém está embriagado do vinho, ele está sob o controle do vinho, ou melhor, da bebida alcoólica. Quando alguém está embriagado, ele fica sob o controle da bebida, ele perde o controle. E aí é por isso que tem pessoas que quando ele está são, ele é uma pessoa tímida, mas quando ele bebe, ele fica extrovertido. Quando ele está são, é uma pessoa quieta, calada, mas quando bebe, fica valente, porque a bebida tira da pessoa o seu domínio próprio. Então quando alguém está embriagado, ele fica sob o controle do álcool. Mas quando alguém está cheio do Espírito, ele fica sob o controle do Espírito. E assim como o álcool controla aquele que está embriagado, o Espírito vai controlar a vida daquele que está cheio do Espírito. Quando você está cheio do Espírito, você vai se ver falando coisas para alguém, coisas boas, que depois você vai dizer, mas como que eu disse isso? Quando eu vi eu já tinha falado. É o Espírito que tomou os seus lábios. Quando você está cheio do Espírito, você começa a perceber que hábitos que antes você tinha, agora você começa a não ter mais. Quando você está cheio do Espírito, você começa a perceber que coisas que antes lhe interessavam, agora já começam a não lhe interessar mais. Os seus interesses começam a mudar, os seus hábitos começam a mudar, as suas ações começam a mudar. Porque quanto mais eu me encho do Espírito, mais eu me esvazio de mim mesmo. Quanto mais cheio do Espírito você está, menos você parece consigo mesmo, e mais você se parece com Jesus, porque nós somos imitadores de Cristo. Então nós temos que nos encher do Espírito, porque o Espírito é revestimento espiritual. O Espírito nos dá fé e ousadia, e através do poder do Espírito é que acontece uma verdadeira transformação espiritual. E agora eu vou responder a pergunta inicial. Uma vez que eu entendi a importância de se encher do Espírito, agora a pergunta é, então como que eu faço para me encher do Espírito? Em primeiro lugar, a primeira forma de você se encher do Espírito Santo é através da oração. Abra comigo, Lucas capítulo 11, versículo 9, diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Versículo 13: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Ele está dizendo aqui, o Senhor Jesus disse, quem pede, recebe, quem bate, se abre, quem busca, encontra. E ele fala, se nós, sendo maus, esse sendo maus aqui dele, é sendo maus em comparação à bondade de Deus, que a bondade de Deus é muito infinitivamente grande. Então, comparado a Deus, nós somos maus. Mas ele fala, se vós sendo maus, quando o seu filho precisa de alguma coisa, você dá para ele o melhor que você pode, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Irmão, preste atenção, irmão, porque a palavra de Deus é poderosa, meu amado. Jesus, ele nos assegura dizendo que se nós pedirmos ao Pai o Espírito Santo, Ele vai nos dar. Ou seja, é a vontade de Deus que você se encha do Espírito. É a vontade de Deus que você transborde do Espírito, mas é necessário pedir. E as pessoas às vezes não entendem isso, mas as pessoas querem ser cheias do Espírito na base do grito. Vem um pregador e fala, eu vou contar até 3 e você vai receber. O fogo vai pegar e vai incendiar. 2, a glória de Deus vai te encher. 3, receba. Não, irmão, tem gente que acha que é assim. Não é assim, amado. Não adianta ser no grito. O Espírito não vem no grito, meu amado. Eu lembro quando eu era novo na fé, e às vezes tinha o culto para buscar o Espírito Santo. Os irmãos mais antigos lembram disso. E alguém queria receber o Espírito, ser batizado com o Espírito Santo, chamava você para vir na frente.
E os irmãos falaram, irmão, fica dando glória. Você glória, 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 glória. Era assim ou não era, irmãos? Era assim. O Silvio sabe que era assim. E você ficava, glória, 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 glória. E aí vinha o irmão no seu ouvido, lá, 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 lá. E aí, irmão, falava em línguas mesmo, irmão. Porque enroscava a sua língua, porque você dando glória e o outro falando no seu ouvido, irmão. Não é assim que se enche do Espírito, amado. Não precisa desse tipo de coisa. O Espírito não vem no grito, irmãos. O Espírito, ele vem através da sua busca. Quando você busca o Espírito Santo, ele vai te enchendo. Isso é continuamente, não é de uma hora para outra. E você pode receber na igreja, na hora da palavra, na hora do louvor, na hora da oração. Você pode estar na sua casa, aonde você estiver, o Espírito pode te encher. Mas isso só acontece se primeiro houver da minha parte a busca, o interesse. Então, em primeiro lugar, se eu quero receber o poder do Espírito Santo, se eu quero ser cheio do Espírito, eu tenho que orar. Então, irmãos, a partir de hoje, todos os dias quando você for orar, não esqueça de pedir. Não, isso não pode faltar na sua oração. Ó, o Espírito Santo enche a minha vida. Ó, o Espírito de Deus, que o meu coração possa queimar na presença do Senhor. Espírito de Deus, me reveste de poder. Eu quero ser cheio do poder do Senhor. Você tem que pedir, amado, porque Jesus disse que aquele que pede, recebe. Segundo lugar, a segunda forma de você ser cheio do Espírito é através da palavra. Abra comigo, Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com canto, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quem está atento percebeu o que esse versículo tem de parecido com o primeiro versículo que eu li lá em Efésios. Eu vou te falar o que eles têm em comum. Lá em Efésios diz assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, cantando entre vós com hinos e cânticos espirituais. Aí ele continua. Perceba a continuação do versículo. Lá em Efésios ele falou para encher-se do Espírito, depois ele fala cantando entre vós com cânticos e salmos e tal. Agora ele vai dizer que a palavra de Deus habite em vós abundantemente. E depois ele diz, cantando entre vós com cânticos, salmos, e aí ele vai. Ou seja, é a mesma continuação. Então qual que é o segredo aqui? O segredo é que Paulo está dizendo que encher-se do Espírito vai resultar na mesma coisa de você se encher da palavra. Quando você se enche da palavra, você também está se enchendo do Espírito. É por isso, irmãos, que é fundamental na vida do crente ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Deus disse para Josué: medita na minha lei dia e noite. É por isso que eu sempre incentivo os irmãos durante a semana que você leia a palavra. Se você não gosta de ler porque não entende, que você ouça a palavra, que você ouça coisas que possam lhe edificar, porque isso, irmão, é um alimento espiritual. Isso é que vai fazer você ter uma fé enraizada. Encher-se da palavra. Paulo fala que a palavra de Deus habite em vós abundantemente. E agora eu quero que você leia comigo o versículo com muita atenção. Já estou partindo para o final, e aí você já sabe, né? Que quando eu falo que é para o final, falta meia hora ainda. Atos capítulo 10, preste muita atenção, amado. Nesse versículo, eu quero que você leia esse versículo, irmão, e você nunca mais vai esquecer isso daqui. Atos capítulo 10, Atos 10, versículo 44, diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. E dizendo Pedro essas palavras, caiu, olha só que expressão forte, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então quando você ouve a palavra, você dá crédito à palavra, o Espírito de Deus vai te enchendo.
Ele vai te renovando, Ele vai te fortalecendo através da palavra. Então é por isso, irmãos, que a palavra não pode faltar nas nossas vidas. Assim como você todo dia tem que se alimentar, assim como você todo dia toma café, você come arroz, você come feijão, a palavra de Deus, ela não pode faltar na sua vida, para que você possa crescer na fé, para que você possa amadurecer espiritualmente. A palavra de Deus não pode faltar. Então a segunda forma de se encher do Espírito é através da palavra. E quando eu falo palavra, eu estou falando palavra mesmo. Eu não estou falando através do emocionalismo, eu não estou falando através do grito, mas através da palavra, da pregação da palavra, da instrução da palavra, da leitura da palavra. E a terceira forma de você ser cheio do Espírito, para finalizar. A primeira forma que eu falei para você se encher do Espírito, através da oração. A segunda, através da palavra. E a terceira, através do louvor. E agora nós vamos voltar para o texto que eu li no começo, Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, vírgula. Olha para cá. Na sua Bíblia está vírgula também, ou ponto final? Ponto, vírgula. Ou ponto final? O que está aí na sua Bíblia, amado? Vírgula. Tem alguma que está ponto final? Não. Então, ou seja, por que isso é importante? Sem entender. Porque o que vai ter no versículo seguinte é a continuação do que eu estou lendo agora. A nossa Bíblia, ela tem essa divisão de versículos e capítulos, mas no texto original não tinha isso. E às vezes essa divisão de versículos e capítulos, às vezes, se você não prestar atenção, ela atrapalha. Porque parece que ele está falando de outra coisa, e no caso aqui ele não está. Então eu quero que você preste muita atenção. Ele diz, versículo 18, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Agora ele vai continuar. Versículo 19, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ou seja, ele fala para nós nos enchermos do Espírito. E aí ele vai dizer como que a gente vai fazer isso. E aí ele fala que é através de cantar, salmodiar, louvar, é uma forma de você se encher do Espírito Santo. Então eu quero que você entenda que quando nós estamos aqui cantando, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, o Espírito de Deus está sendo derramado sobre a sua vida. Você está sendo fortalecido pelo Senhor. A unção de Deus, ela está sendo derramada, está enchendo o teu vaso, quando nós cantamos e louvamos e adoramos ao Senhor. E é por isso que eu digo, amados, que o louvor no culto, ele não é qualquer coisa. O louvor no culto, ele não é uma parte qualquer para preencher o espaço. Eu já vi pregador chegar, às vezes em eventos que ele vai pregar, e aí está lá o grupo cantando, ele está lá fechado, com a perna cruzada, só observando, não dá um glória. E aí quando ele vai pregar, ele fala, até agora eu estava ouvindo vocês cantarem, agora vocês irão me ouvir pregar. Eu falo, mas que coisa é essa? Não era para você estar ouvindo a gente cantar, era para você estar cantando junto, meu querido. Nós estamos aqui juntos, cantando, louvando ao Senhor. Então o culto é para ser prestado ao Senhor. E a hora do louvor, a hora da adoração, a hora que nós cantamos, é um momento fundamental do culto. É um momento importante do culto. Então quando você estiver louvando, amado, louve de coração, sabendo que quando você louva, o Espírito te enche, ele te renova, ele te fortalece. E não apenas aqui, mas na sua casa. Quando chegar lá na sua casa, você estiver na sua casa e algum dia bater uma angústia, irmão, coloca lá um louvor e começa a cantar, começa a adorar. Pega a sua harpa, canta, ou coloca o louvor lá no celular, canta junto. Porque quando você canta, quando você louva, acontece um movimento no mundo espiritual. E o Espírito de Deus, ele desce sobre a sua vida. Porque Paulo diz, enchei-vos do Espírito, cantando entre vós com salmos e cânticos e hinos espirituais. E aí é por isso que ele fala, cantando entre vós. Porque Paulo também está falando aqui do louvor na congregação. Porque você pode louvar na sua casa, pode, tem pessoa que fala assim, eu não preciso ir na igreja. Eu posso louvar em casa, pode, com certeza. Mas a Bíblia também fala do culto público. E é por isso que Paulo fala cantando entre vós. Ele está falando da comunhão. Nós podemos e devemos orar, meditar na palavra e adorar a Deus em casa. Você pode fazer tudo isso em casa, pode ou não pode? Na pandemia não foi assim? Na pandemia as pessoas ficaram impossibilitadas de ir na igreja. Então aí você tinha que orar em casa,
Você tinha que meditar na palavra em casa, ler a palavra em casa, ou ouvir uma pregação. Você tinha que louvar em casa, porque não podia. Porém, além de fazer isso em casa, nós também devemos fazer isso na congregação, em comunhão com os irmãos, porque isso também é bíblico. E é por isso que nós congregamos. Não tem a ver com religiosidade, tem a ver com obediência, tem a ver com algo necessário, que é congregar, que é estar junto com os irmãos. Algumas pessoas dizem, eu não vou na igreja porque lá todo mundo é pecador, as pessoas têm problemas, ou seja, mas eu também tenho, você também tem, aqui ninguém é perfeito, mas nós não podemos deixar de congregar. Então eu quero concluir nessa manhã dizendo, amados, que nós possamos nos encher do Espírito Santo, através da oração, através da palavra, através do louvor, para que o Espírito possa controlar as nossas vidas. Quando você for cheio do Espírito, não tem a ver apenas com você sentir um arrepio, com você chorar, com você sentir um fogo. Isso pode acontecer, mas a maior evidência de que alguém está sendo cheio do Espírito é que algo começa a ser transformado no teu interior, é que as suas ações começam a mudar, as suas atitudes começam a mudar. Essa é a principal evidência de alguém cheio do Espírito, é a mudança no seu caráter, é a mudança nas suas ações. Então eu quero te dizer, que talvez você crê em Jesus Cristo, talvez você crê na palavra, talvez você participe da igreja, mas Deus está chamando a nossa atenção nessa manhã, para que nós mergulhamos um pouco mais no oceano do Espírito, para que nós vamos nos aprofundar um pouco mais nas coisas espirituais, que nós não possamos apenas servir a Deus de superfície, apenas por palavras, porque evangelho não é apenas palavra, amado, mas evangelho também é poder de Deus. Eu quero te dizer que Deus, Ele quer fazer de você um instrumento nas mãos dEle. Talvez você está se deixando levar pela angústia, pela tristeza, pela amargura, ou até mesmo as coisas do mundo estão lhe atraindo, mas eu quero te dizer que quando você for cheio do Espírito, essas coisas vão ter que ir embora em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer que você precisa acreditar na palavra. A Bíblia diz que enquanto Pedro pregava, o Espírito caiu sobre aqueles homens. Eu quero te dizer que nesta manhã, o Espírito de Deus está derramando sobre a minha e sobre a sua vida, para que nós possamos sair daqui diferente. E eu quero orar juntamente com você. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Desliga o seu pensamento. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, diante da palavra que acabamos de ouvir, a qual o Senhor nos fala para não nos embriagarmos com o vinho, mas nos enchermos do Espírito. Ó Espírito de Deus, eu sei que Tu estás aqui, e eu quero lhe pedir, Senhor, que nesta manhã o Senhor possa nos encher, não apenas para nós sentirmos uma emoção, mas para que nós possamos começar uma mudança profunda em nossas vidas. Ó Espírito de Deus, vem encher a cada coração aqui nesta manhã, que o Senhor possa nos ajudar a orar mais, a receber mais a Tua palavra, a louvar de todo o nosso coração. Espírito Santo, que o Senhor possa encher a nossa vida, para que possamos nos esvaziar de nós mesmos, da nossa vontade, do nosso eu, do nosso querer, mas que o Senhor possa fazer com que nós vivamos para Ti. Se nessa manhã existe alguém aqui que está cheio de angústia, que essa angústia saia agora em nome do Senhor Jesus. Se alguém está cheio de ansiedade, ó Pai, que essa ansiedade saia em nome do Senhor Jesus. Se alguém chegou aqui nessa manhã, Senhor, com algum problema, ao qual tua filha não sabe o que fazer, que nessa manhã o Seu Espírito possa nos encher e o Senhor possa nos dar sabedoria para lidar com as coisas e com as dificuldades. Ó Espírito de Deus, que o Senhor possa renovar e fortalecer cada coração, em nome do Senhor Jesus, e que a partir dessa palavra seja o início de uma nova trajetória em nossas vidas, que nós possamos lhe buscar de todo o nosso coração. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus.